Palma. Daí a palma. Daí a gente... Olá, pessoal. Nós vamos começar hoje a nossa entrevista. Quando você sabe um pouquinho da história do professor Henrique Thoma. O professor Henrique Thoma tem uma longa carreira, uma longa vivência no nosso instituto, né? E eu acho que nada melhor do que ele se apresentar, contar um pouquinho, né, como foi a trajetória. Então nós vamos fazer isso em 3 partes. Primeira parte, ele vai contar como que ele chegou até a Química, como que ele escolheu, qual foi um pouco das origens dele. Depois, da longa carreira, o que ele vivenciou, quais que foram as experiências. E por fim, na terceira parte, como que ele entende as mudanças, que mudanças que ele viu na universidade. Então, muito obrigado, professor Henrique, por estar por aqui. Vamos começar, então. Como que você escolheu, como que você chegou no nosso instituto? Bom, primeiro, Fábio, muito obrigado pelo convite. É uma honra muito grande e, especialmente na minha idade agora, tem um significado muito grande. Eu fico imensamente grato. Fico muito grato mesmo. Bem, como a gente está traçando a história global, eu acho que a gente precisa conhecer a pessoa, a origem, né? Eu sou de uma origem relativamente humilde. Meus pais, eu morava em Rio Claro, e meus pais, o meu pai era a única pessoa que garantia sustento da família. Então tinha 5 irmãos, mais o casal, meu pai, minha mãe e mais 2 avós. Você é o mais velho, mais novo? Não, eu sou caçula. Caçula. Então é uma família que uma pessoa tem que sustentar 9. Ele tinha um negócio, um pequeno, uma lanchonete, algo assim, né? E estava mantendo bem a família em Rio Claro. Eu era muito feliz, nunca faltou nada. Eu não tinha ideia do que aquilo significava para minha família naquela época. Mas minha infância foi maravilhosa, estudava pertinho, a escola onde eu frequentava era vizinho de casa, eu pulava o muro, já estava na escola. Praticamente eu vivi naquele ambiente. E lá eu me formei. E como eu era muito pequenininho, ainda sou, mas eu era muito pequenininho. E quando comecei a minha educação, os professores me achavam engraçadinho. Então, tudo quanto é comemoração, coisas, festividades, eu era convidado para falar alguma coisa, eventualmente para cantar, porque eu era engraçadinho. E pegou bem. Então, a minha graduação na escola primária, eu tive um ambiente muito especial, porque era tratado de uma forma muito, muito especial. Legal. Pelos professores, e tudo aquilo gerou uma afinidade por um ambiente escolar muito grande que só agora eu percebo. Então, eu fui treinado desde os 6, 7 anos a falar em público, a discursar, enfim, participar das festividades, e possivelmente as pessoas gostavam. E aí eu fiz até o primário em Rio Claro, e a minha surpresa foi que quando eu me graduei, a Rotary Club me homenageou como melhor aluno da cidade. Que legal, da cidade. Da cidade. Isso para mim foi extremamente importante, para a família especialmente, que todo mundo parou, foi uma solenidade no Teatro Municipal da cidade. Desculpa a descrição, nós estamos falando aí dos anos 50, 60? Nos anos 60, comecei de 60, 62, por aí. Então, esse prêmio da Rotary Club foi muito importante, porque o meu avô usava aquilo como bandeira. E, de certa maneira, aquilo impactou a minha vida. Eu não sabia o significado, mas para a família era muito grande. Aí, quando acabei o curso primário, já estava entrando no colegial, e meus irmãos já estavam na idade de 16, 17 anos, indo para a universidade. Rio Claro não tinha. Aí meu pai teve o bom senso de vender tudo e mudar com a família toda para São Paulo, isso em 62. E veio a família toda, mas antes os meus irmãos todos se prepararam, fizeram cursos de secretariado, datilografia, enfim, porque iam trabalhar no escritório. Então vieram prontos, e eu tinha ali meus 12 anos de idade,
mas ficava correndo atrás deles. Tudo que eles aprendiam, queria aprender também. Então aprendia a bater a máquina, tinha uma máquina em casa, eu estava craque. Só que com os meus irmãos trabalhando, eu ficava sozinho em casa. Isso não é bom, né? Eu prestei um exame de seleção, consegui escola noturna perto de casa também. Então a minha vida estava bem, mas eu não queria ficar sozinho. Então quando meu irmão um dia me chamou para visitar a empresa onde ele trabalhava, eu fui junto, só para conhecer. Aí me colocaram numa mesinha para passar o tempo e como não tinha o que fazer, me deram um monte de envelopes para bater. Aí eu peguei quilos de nota fiscal escrevendo envelopes. E liquidei toda aquela pilha de envelopes em pouquíssimo tempo. Isso deixou todo o escritório assim parado, vendo o que estava acontecendo. E nesse dia eu fui convidado então a trabalhar lá. Eu tinha 12 anos. Foi uma briga, convencer o juiz, convencer todo mundo que era importante para mim. Aí eu comecei a trabalhar no escritório com 12 anos, 13 anos, com permissão especial do juizado. Foi uma longa briga, mas eu consegui. E nesse período eu estava conhecendo a vida profissional. E aí entrou essa coisa aqui, Soroban. Em 1960, 62, nessa época, não tinha calculadora eletrônica, era tudo na manivelinha para quem tinha a maquininha de calcular, porque senão era na raça mesmo. E não tinha nada das facilidades que a gente tem. E quem trabalha no escritório tem que fazer contabilidade, balanço, operação, débito, crédito, tem que bater. E era uma loucura, porque tinha pouquíssimas máquinas. Isso aqui é uma maravilha. Isso aqui bate qualquer máquina, qualquer computador. Eu divido em duas partes, débito e crédito. E eu comecei a usar isso aqui no escritório. Chama-se Soroban. Ela usa uma lógica diferente de adição por subtração. Deixa eu mostrar para a câmera, para todo mundo que não conhece. Vê. Então, como eu era craque nisso, logo que eu fui contratado, me levaram para o setor de finanças. E toda reunião de finanças eu ia junto fazendo continha, porque não tinha máquina. E eu era uma pessoa indispensável em todas as reuniões. E com isso fui aprendendo todo o trabalho de escritório, a parte de contabilidade, crédito, e, enfim, corrigia as coisas. E eu ia levar isso aqui no banco para mostrar que eles lançaram errado. Eu ficava lá brigando. Mas eu era menino ainda, total. Mas durante 4 anos, quase 5 anos, isso aqui foi meu ganha-pão. Então isso me deu um destaque na empresa e cheguei a ser chefe de um setor, né? Mas ninguém sabia usar. Então isso aqui foi muito bom, eu era muito feliz e ao mesmo tempo eu estava procurando uma escola que fosse pertinho de onde eu trabalhava, que era na 25 de março. E tinha o melhor colégio de São Paulo, que era o Colégio São Paulo. O colégio topo, batia todos. Mas a chance de entrar era 1,80. Aí eu fui, fiz o exame, e aí a história do colégio funcionou muito. Passei, fui selecionada, e na entrevista o professor de português que me chamou falou, bom, tinha 2 candidatos. Na entrevista ele falou, me conta sobre um livro que você leu. E essa foi a minha sorte. Como eu tinha feito um trabalho na graduação, no colégio, sobre Guimarães Rosa, Sertões Veredas, eu estava na ponta da língua. E fiz uma exposição, que é uma obra dificílima de ler. Esse trabalho eu disputei junto com o professor do colégio, com o pessoal da USP. Era a semana da literatura sertaneja ou regional. E nós fomos o segundo colocado, perdemos só para um aluno da USP, da filosofia. Então a escola ganhou um troféu e me colocaram como um deus na época. Fiquei muito conhecido na escola por causa desse trabalho. Aí eu falei sobre o livro, contei na hora, ele foi aceito. E para mim foi decisivo, porque eu entrei no melhor colégio de São Paulo. Era o top mesmo, colégio público. E aí eu
trabalhando de dia, estudando à noite, fui até o terceiro científico. Todos os meus irmãos trabalhavam também, mas todos eles estavam prestando vestibular, lutando ainda, segunda ou terceira vez, eventualmente. Então eles pararam de trabalhar só para fazer cursinho. E eu não podia parar de trabalhar, porque a família entrava em colapso, né? Então continuei trabalhando e fazendo curso à noite. Aí chegou na época do vestibular, todos os meus irmãos prestando vestibular, eu, para ser de alegre, prestei também junto no curso de Química, só de paraquedismo. E eles estavam em outras áreas? Ele prestou Química também, ele estava no ângulo e queria fazer Química. Eu prestei a incoerência da vida. Ele não passou e eu fui o primeiro colocado no vestibular. Você deu uma bela briga em casa, né? Não, aqui foi mais uma surpresa, porque eu fiz de brincadeira, né? Aí, quando a empresa soube que eu tinha passado na USP, fizeram uma festa para mim. Foi uma festa de despedida ao mesmo tempo. Mas o fato de ser o primeiro colocado para mim, selou. Falei, não, isso aí caiu do céu, é coisa, tá além de mim. E você teve a Química no ensino médio, ela te Tudo atraiu? normal, professores de Química eram excelentes, muito bons. E também era a época da petroquímica, todo mundo queria fazer Química porque o petróleo era no Brasil, o Brasil ia explodir na parte de petroquímica, então todo mundo queria fazer Química. E só tinha um curso em São Paulo que era a USP, e estava abrindo a Oswaldo Cruz naquele ano. Então não tinha opção, tinha que fazer aqui, né? E era uma disputa difícil. Mas a sorte ajudou, e quando eu entrei aqui, eu achei que tinha achado a minha vocação, porque eu não estava apostando tanto. E me dediquei para valer. Realmente, achei que eu estava no meu nicho. Pus corpo e alma no curso de Química. Só para vocês terem uma ideia, todas as minhas aulas, isso aqui é original, no primeiro ano, no primeiro curso que eu tive, Química Geral, professor Ernesto. Eu anotava todas as aulas, fazia todos os desenhos. Você que fez isso? Meus desenhos. Caramba. Tudo, aula por aula, prática por prática. Legal. E quando a aula não estava satisfatória, eu ia para casa e batia a máquina, recompunha toda a aula. Programa de domingo. Então eu tinha o curso do professor Ernesto inteirinho, melhor do que a aula dele. E está aqui, ó. Já fica o convite que algum disso tem que ser integrado ao acervo do centro de memória, porque isso é uma memória do Instituto. Então, mas isso aqui para mim foi muito importante, porque essa maneira de reconstruir a aula marcou a minha vida. Então, toda aula que eu assistia, eu reconstruía em casa. E quando dava tempo de fim de semana, eu pegava literatura, recompunha e tinha. Só que é um livro de Química Geral melhor do que a aula dele, porque era mais completa. Então, eu tenho o curso inteirinho assim. E era disputado pelos colegas, todo mundo pegava para estudar, né? Mas eu tenho um curso inteirinho assim. Podia ter vendido, feito um negócio paralelo na época aí, que ia dar uma complementação. Não, mas esse trabalho de recompor a aula onde você me ajudou a escrever, a aprender a gostar de escrever. Aí o professor Ernesto, vendo que eu gostava disso, me chamou, né? Aí eu já estava na pós-graduação e pediu para atuar como tradutor na Revista Ibero-Americana de Química. Você ingressou no Instituto de Química em que ano? Em 70. Em 70. Foi o primeiro ano já do Instituto. IQ, isso. Aí, nesse ano, aconteceu a mágica, né? Eu comecei a fazer pós-graduação, ainda como voluntário, dava aula, era assistente voluntário, mas todo mundo tinha que fazer, porque naquele tempo não havia concurso. Então, quem queria fazer carreira universitária, dava aulas gratuitamente como professor, como assistente, mas a carga era global. E depois de 1 ou 2 anos, quando abria uma vaga, vinha o convite. Então ele selecionava entre os auxiliares, os monitores, aqueles que tinham perfil, né? Então eu fui contratado logo de cara. Depois de um ano seguinte já fui contratado. Ainda na pós-graduação? Fazendo pós-graduação. E aí começou um programa espetacular, que é o NAS-CNPq, que naquele tempo todo mundo que estudava queria ir para fora fazer pós-graduação, porque o Brasil não tinha perspectiva. E as linhas do Brasil, mesmo com a escola do Hybrid, eram obsoletas e não tinha impacto lá fora. Então todo mundo sumia do Brasil.
E para reverter isso, se criou um programa em que, em vez da gente ir lá fora, os professores de fora vinham para cá. Então criaram um programa NSNPq, mas pegaram o top. Hammond, Gray, e todos os grandes nomes da química. Henry Taube, né, que foi minha sorte. E cada um foi fundar um grupo. Foi a época que o Riveiros começou a trabalhar, enfim, foi uma revolução global. E o Instituto recebeu, naquele ano, o que existe de melhor em termos de profissional, de professor de química. Para a gente dimensionar, qual que era o tamanho do Instituto na época? Número de alunos de graduação, professores, era muito menor do que a gente conhece hoje, né? Um pouquinho menor, porque não tinha curso noturno, mas o número de vagas era igual. Era 40, 50 vagas, não mais que isso. Era bastante gente, dava aula para todo mundo aqui. Então era um curso grande, né? Mas essa maneira de trazer gente de fora para dar o curso e mostrar como que é um curso lá fora, em vez dos brasileiros irem para fora, eles vieram para cá. Você atinge mais gente, né? Você atinge todo mundo. Tinha muita gente. E eu fui um desses cobaias. E trabalhei no laboratório que o professor Taube montou, junto com o John Malley, que era um pós-doc dele. E os dois tocaram o programa. O Malley ficou 2 anos, só 3 anos, terceiro ano ele foi embora, que no fim acabou sendo meu orientador, porque ele precisava de título. Mas quem ficou comigo por 9 anos foi o Taube. Vinha todo ano, 3 vezes por ano, e ficava lá em cima, durante 9 anos. Ele não era prêmio Nobel na época ainda. Mas já era destacado na época. Mas ele era topo, lá de Stanford, ele era o senhor professor. E ele começou a orientar, formar grupinho, né, e foi muito bom para mim. Então, em 74 eu me doutorei, mas eu chamei o Malley, porque questão de consideração, ele já estava em outra na vida. E foi meu orientador, e o Taube falou, não quero subir porque vão roubar o mérito. Então, ele ficou de backup. E pior, o Taube me fez jurar que eu nunca ia colocar o nome dele no trabalho meu. Estranho, né? É por causa de uma aposta que ele fez com a Academia de Ciências, a NAS, que o Brasil conseguiria produzir trabalhos tão bons quanto os americanos, dadas as condições. Não precisava usar o nome dele para você publicar. Então, quando eu publiquei o primeiro trabalho meu, eu pus o nome dele, ele arrancou. Falou, não pode. Se colocar, eu perco a aposta. Então, ele fica só um agradecimento, mas era ele que orientava, né? E, de fato, o trabalho que nós publicamos em 72 foi classificado entre os 50 top do mundo. Teve um impacto brutal, saiu na Chemical Engineering News, saiu tudo quanto é lugar para mostrar o sucesso do programa. Isso foi bom, que me tornei mais ou menos conhecido, o trabalho dele também ficou importante, e o grupo ficou forte, né? Aí continuei trabalhando até 74, e quando me doutorei, aí não tive opção. Ele falou, agora você tem que tocar o grupo sozinho. Eu falei, eu sou recém-doutor, como é que eu vou tocar um grupo? E tinha um monte de pessoas no grupo, sem orientador. Não teve saída, eu tive que ser orientador assim que eu me doutorei. Aí eu formei o Luiz Antônio, Joniel, e todo o pessoal que estava passou para mim. E todos se doutoraram comigo. Então, o primeiro doutor de Araraquara fui eu que formei, o Luiz Antônio, que acabou de se aposentar. Então, eu comecei a formar. E naquele tempo, tinha um idealismo total. Era recém-doutor, com uma tremenda energia, formando um grupo. E Araraquara, naquele ano, começou a estruturar o departamento e criar a pós-graduação. Então, os alunos de Araraquara vinham assistir aula aqui na USP. Eu dava aula logo de cara. Mas aí fiquei meio ano assim, depois falei, não tá bom, vou fazer igual os americanos. Em vez de trazer os alunos para cá, eu vou para lá. Então, durante 2 anos, toda segunda-feira, eu pegava o meu fusquinha e ia até Araraquara dar aula, para eles não terem que vir para cá. E não ganhava nada, era só boa vontade. Porque não tinha programa oficial, não tinha nada. A estrada não devia ser tão boa quanto é. Não, mas era um idealismo total, e a consideração que eles tinham por mim era uma coisa infinita. Então, durante 2 anos eu dei aula, vários cursos em Araraquara, até que eles começaram a formar os primeiros autores lá. E aí eu senti que eu não podia continuar, porque aí estava roubando o espaço deles.
Aí eu voltei para cá, deixei eles crescerem, né? Araraquara cresceu para burro. O Oswaldo Serra também era meu companheiro aqui do IQ, foi para lá e mudou de vez. E eu fiquei aqui na Química. Então foi o meu período de pós-doc, e aí eu falou, não, você tem que ir para fora, você tem que fazer pós-doc. Aí eu fui meio de bicão, não queria ir, mas eu fui para Nova York, Brookhaven, trabalhando com a Sutton, Norman Sutton, em flash photólise, umas técnicas de ponta. Voltei rapidinho, porque não podia deixar o grupo sem ninguém, né? Então, lembrando que não tinha internet, não tinha comunicação. E eu não podia ficar muito tempo fora. Então, ficava 4, 5 meses lá fora, voltava correndo para cá para colocar em dia. Aí, depois de passar um ano aqui, fiz o segundo pós-doc em Caltech, mesmo estilo. Foi rapidinho, sem deixar morrer o grupo. Então, ficava meio ano lá, voltava, e deu. Aí, completei mais um ano de pós-doc, mas tudo quebradinho, para não deixar morrer o grupo. E o grupo sobreviveu, né? Até aí com o Sutton eu trabalhei em transferência de elétrons, que deu o prêmio Nobel para o Marcos e para o Taube também. Então a minha linguagem era transferência de elétrons, só isso que eu via. E depois fui com o Gray, quando ele falava da bioinorgânica, eu falei, nossa, bioinorgânica é uma coisa nova. Aí eu fui para trabalhar com ele, a UEA me convidou a escrever um livro, foi meu primeiro livro sobre bioinorgânica. Eles achavam que eu tinha que divulgar o que é bioinorgânica para o país. E durante 2, 3 anos eu só falava de bioinorgânica. Eu viajava o Brasil inteiro, dava aula, curso, palestra, só bioinorgânica, né? E divulgando o livrinho também. E aí a coisa foi evoluindo. Em 83 o Taube ganhou o prêmio Nobel. E aí eu já era doutor, tinha um grupo, né? Você ainda mantinha contato com ele, né? E tinha muito contato. E depois acabou o programa Inés CNPq, no 79 acabou, né? Aí o que aconteceu? O pessoal estava vendo o resultado que teve na USP. Então se criou um programa nacional chamado PADCT, Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que estendia o programa NA-CNPq para o Brasil inteiro. Então esse programa foi copiado, só que n-dimensionalizado, foi uma coisa enorme, Brasil inteiro. Colocaram muito dinheiro nisso. E porque o programa deu resultado. Então o que se cria com o PADCT? Modernização, melhorar a infraestrutura e fazer a internacionalização. Então, todos os projetos tinham que ter gente de fora. Aí começou a mania da internacionalização, foi com esse programa. E lá já era doutor, então participei do programa, foi do grupo, do comitê técnico, que analisava programas, ia para Brasília toda semana, discutindo projetos e reestruturas, reequipamentos. Foi uma época importante, os anos 80. Que eu era extremamente ativo, estava no comitê do CNPq, todos os programas de investimento, e o Taube era o retaguarda, ele era do comitê de acompanhamento, que era acima do nosso. Então, ele coordenava ou gerenciava toda a parte do desenvolvimento da ciência no Brasil, em Química. A engenharia entrou depois também. Então, PADCT foi o principal responsável pelo deslanchar, pela explosão da pós-graduação da pesquisa em Química no Brasil, isso nos anos 80. Aí surgiram nomes como Peixoto, que era muito falante, muito comunicativo, era meu chefe no CNPq, então com ele a gente fez uma série de propostas, todas gigantescas. Peixoto, o Eduardo Peixoto. Eduardo Peixoto. E ele também era do programa. E no Instituto foi uma loucura, porque já estava efervescendo, muitos grupos sendo criados, Biblioteca Nacional, investimentos, a moral estava alta, a Química estava crescendo, a pós-graduação estava expandida de uma maneira fantástica, e eu fui muito reconhecido nessa época. Por isso que eu ganhei o primeiro prêmio Heinrich Hauptmann nessa época. Por causa disso. Isso foi em 87. Que meu nome estava muito visível.
Depois entrei na FAPESP, então, naquele tempo eu tinha um pouquinho de peso político. Explicando, o prêmio Helmut Hauptmann é um prêmio do Instituto de Química, né, para destacados lideranças, não só do Instituto, mas da química brasileira, né, da química e bioquímica. Então foi uma honra muito grande para mim, e nos anos 90 eu me pediram para fundar a comissão de pesquisa, é o mandato do Hugo Armelin, e a comissão de pesquisa era diferente de hoje, era uma comissão de planejamento. A função da comissão de pesquisa era planejar um instituto. Então, tinha que ter uma titulação mínima de livre docência para entrar na comissão de pesquisa. Já era titular na época? Não, eu ia fazer titular ainda. Mas aí, minha história de titular foi trágica, uma coisa terrível, que só a história pode te contar, mas deu certo. Foi o titular mais longo da história. Bloquearam a minha vaga por 10 anos. 10 anos. Para eu não entrar. Porque você era novo demais? Era novo demais e perigoso. Perigoso. Eu era perigoso. Então, também eu estava pegando fogo, eu estava irradiando. Saiu da criancinha engraçadinha para o adulto perigoso, é isso? Não, eu era perigoso, porque eu estava no CNPq, eu estava em tudo quanto é comitê. Eu era perigoso. Então, não podia dar tanto poder para um careta desse. Depois, o Armelin me coloca na comissão de planejamento. E isso foi uma coisa terrível, que eu fiz um diagnóstico do Instituto, porque não tinha ainda os departamentos, não eram ativos, colocando os podres do Instituto. Eu falei, olha, o que vai acontecer com o Instituto? Idade média, estava todo mundo ficando velho, falta de inovação. A produtividade do departamento era muito maior do que da bioquímica. Isso causou uma ciumeira, uma briga assim, terrível, né? E aí perceberam o perigo que eu representava, porque eu estava colocando em público todas as coisas que eles escondiam. Eu colocava os auxílios, os programas, os sucessos, e falava das coisas boas do departamento. E a bioquímica ainda estava incipiente. Aí fizeram uma reunião, acabaram a comissão de pesquisa, me deixaram de lado. Durante 10 anos eu fui totalmente cortado do Instituto, cortado violentamente de qualquer coisa, indicação, reconhecimento, palestras, qualquer coisa. Morri. Não existia. Mas por causa da bioquímica. Né? Mas eu entendi, eu pisei na bola. Acabaram com a comissão de pesquisa, de planejamento, virou uma mísera comissão de pesquisa, que era uma comissão onde se discutia os problemas do Instituto. Era um comitê que era o top da bioquímica e da fundamental. Eram os tops, para discutir os problemas, as prioridades, coisa que nós não temos até hoje. Hoje o diretor dirige sozinho. Então a ideia do Armelin foi maravilhosa, fazer um comitê e discutir para onde nós vamos. Eu escrevi o primeiro plano de metas do Instituto, 300 páginas que jogaram no lixo, um trabalho de cão. Mas dentre as prioridades estava a informatização, modernização do biotério, almoxarifado, investimento em eletrônica e alotécnica, toda a parte de infraestrutura que cortaram, mataram, né? E instrumentação avançada, ressonância, tudo mais. O Armelin, nessa época, estava na diretoria ou na pró-reitoria de pesquisa? Não, ele era a diretoria, ele era meu chefe. Né? E ele que botava confiança total em mim. Mas quando ele viu o que fizeram comigo, ele se retraiu, tirou o corpo também. Estava tendo um canibalismo assim gritante, né? Para mim, tanto faz, eu não estava me importando com isso. Por isso que eu saí da parte política e passei a fazer só pesquisa. Nos anos 90 em diante, eu virei cientista puro, não queria não ouvir falar em política por causa disso. Mas estava satisfeito no laboratório? Não, estava, eu não precisava mais, aí já era titular, estava super bem, e a hora de cuidar daquilo que eu gosto é a pesquisa. Aí passei a me dedicar à pesquisa como eu faço hoje, né? E fazendo as coisas que eu gosto, ensino e tudo mais, né? Então, todo esse período, para mim, foi importante. Agora, esse período de formação em que eu dava aula à noite, para ajudar a família, foi o período mais importante da minha vida. Eu fiquei quase 5 anos, 4 anos dando aula no colégio de noite, fazendo graduação aqui. Foi quando eu percebi que era o que eu queria na minha vida, dar aula.
porque a receptividade era tão grande dos alunos que eu achei que era a minha vocação. Aí, quando comecei a dar aula aqui, foi uma extensão, né? Mas isso me deu uma ligação com o secundário muito forte. Por isso que desde que entrei aqui e comecei a dar aula, todos os alunos que davam aula em colégio me chamavam. Para você ter uma ideia de coisas que eu anotei, eu tenho mais de 500 palestras no secundário, 500. Eu conheço todos os colégios de São Paulo. O professor Henrique Thoma é um exímio divulgador da ciência, né? Tem várias atividades de divulgação, depois você conta um pouquinho de detalhe para a gente também. Mas além da pesquisa, a extensão foi a sua casa. Continua até hoje, mas naquele tempo os alunos me chamavam para visitar o colégio. Eu tinha energia, eu ia visitar, dava palestra. Era todo convite de alunos, e também fortalecendo os alunos. Então, fiquei dando palestra até hoje, não parei. Daqui a 2 semanas vem mais um colégio me visitar aqui. Então, sempre eu estou dando 5, 6, às vezes 10 visitas por semestre em colégio, mas eu faço com prazer, porque me lembra daquele período que para mim foi muito gratificante, né? Sentir o aluno, sentir o que é a educação, a importância. Então, continuo até hoje. Nessa parte de extensão, como que surgiu a ideia de fazer uma tabela periódica? Essa é uma coisa. Então, isso aí eu era chefe nos anos 90, exatamente 90. O Hans era o chefe de departamento, né? E de repente tinha uma central de vendas de reagentes lá no Butantã, chamava SARD, é o Centro de Abastecimento de Produtos Químicos. E eles vendiam produtos para o Brasil inteiro. A gente comprava no Butantã tudo que a gente precisava. Só que não era uma coisa legal, não era função do SARD. Então, naquele ano, fecharam o SARD. E todo aquele monte de reagente que eles tinham estava à disposição. Aí, eu olhei a lista e tinha todas as terras raras, todas. Eu fui contabilizando, uns 14 elementos, $37 mil. Eu falei, uau, será que eles vão dar para mim $37 mil de terras raras? Aí eu fui lá no Hans, que era chefe, e falei, Hans, vai lá, conversa com o pessoal, vê se eles me cedem essas terras raras. Aí eu falei, mas você tem que prometer algo. Eu falei, eu prometo, se eu receber esses elementos, eu monto uma tabela com os elementos in natura. E colou. O pessoal da SARD deram todos os elementos químicos puros que eles tinham, então davam uns 30, 40 elementos. Mas dava para montar uma metade da tabela, o resto eu fui atrás, né? E aí, então, paguei com o meu salário, fiz a tabela, pedi pro cara, um colega meu que vendia equipamentos, cortar todas as formas de plástico, né, de acrílico, e montar para mim. Ele veio, instalou, montou lá, e aí eu só fui preenchendo as casinhas, né? Aí eu jurei que eu ia fazer a tabela, é a promessa que eu fiz para o Hans, porque ele se empenhou para burro nisso. E essa aí é a tabela, ela foi crescendo, e é uma coisa que depois eu percebi que a tabela não é meramente uma exposição. É a abertura do diálogo. Se vê alguém no colégio, quer falar sobre química, ponto. Põe a tabela, começa a falar sobre química à vontade, não tem fim, né? E aquilo virou uma coisa assim que cresceu bastante e evoluiu bem, né? Até que no final dos anos 90 veio a tal da nanotecnologia. E eu percebia que tinha que fazer alguma coisa a mais ainda lá. Colocar os nanoelementos, fullerenos, nanotubos, grafenas não tinha, mas surgiu depois, dando partícula de ouro, prata. Aí fui colocando os nanos também na tabela, para mostrar para o pessoal que está nascendo uma nova química, uma química na escala nanométrica, e a tabela serve bem para isso. Aí eu falava para os alunos, olha, você descobre uma nova forma nanométrica, prêmio Nobel, veja carbono. Descobriu o fullereno, prêmio Nobel. Descobriu o grafeno, prêmio Nobel. Então, todo mundo que descobre um elemento, quantum dots, prêmio Nobel, né? Então, é uma coisa que é importante. E isso me animou muito a tocar, né, nesse caminho e por aí.
E nesse período, ainda o professor Ernesto era vivo, eu ajudava ele todo a fazer a tradução, e a Blucher confiava no Ernesto como um consultor. Então, tudo quanto é tradução de livro de química ia para o Ernesto, e o Ernesto passava para mim. Aí eu tinha que traduzir, um atrás do outro. Até que um dia a Blucher percebeu que era eu que estava traduzindo, não era o Ernesto. Aí eles me chamaram e falaram, está na hora de você parar de fazer isso, escreve o seu livro. Aí eu falei, puxa, mas traduzir era uma coisa mais simples, só sentar, achava que era, não é. É mais difícil traduzir do que escrever. Porque traduzir você tem que estudar o autor, ser fiel ao pensamento dele e aceitar as coisas que você não concorda, mas você tem que pôr porque não é seu, né? Então, aprendi muito com isso. E percebi que era mais fácil escrever. Aí comecei a escrever, mas a fato de traduzir foi importante, porque eu aprendi estilo, aprendi maneira de expor, como tratar de um problema, e eram autores, Mahan, todo esse pessoal, gente top, né? Então eu falei, puxa, é bom aprender com eles. Aí eu comecei a escrever, e aí explodiu, aí percebi que era mais fácil escrever do que traduzir. Aí saíram 18 livros, um atrás, e o último livro é esse daqui, olha, que conta a história do IQ, acabou de sair. Primeiros corantes sintéticos até química moderna. Esse livro é um livro que eu até fixei lá na entrada do IQ. Eu não quis colocar o rótulo de História do IQ, porque ninguém ia entender nada. Então, esse livro é a origem da química, desde a química dos corantes até o Instituto de Química. Ela passa pelo Heinrich Caro, o Caro, que foi o avô do Helmut. Então, o avô do Helmut foi a pessoa que, na Polônia, depois ele foi para a Alemanha, começou a trabalhar, praticamente fundou a BASF e fez os primeiros corantes sintéticos que deslancharam a indústria química. Então, a literatura considera o Heinrich Caro o fundador da indústria química moderna, porque ele começou a química sintética na indústria. Então, ele é chamado pai da indústria química. E o neto dele é o Helmut, que fundou o nosso IQ. Então, os dois estão na mesma sequência. Por isso que eu coloquei Caro, Helmut e o IQ, uma sequência de história. Só que a história do Heinrich Caro começa em 1800. E muito antes quase na época do Lavoisier, muito antiga. Então, é uma história que vem de longe. Eu montei toda a genealogia todinha do Helmut, começando com o Lavoisier, até chegar ao Helmut. E do Helmut em diante o Senise já descreve, né? Então, o que está aqui não está no livro do Senise. São coisas totalmente inéditas. Legal. Que conta como surgiu a indústria química no mundo, que não é pouca coisa, como surgiu a química sintética, a importância do trabalho do Berzelius, das formas estruturais, os trabalhos, enfim, do Bayer, todos aqueles grandes cientistas que fizeram a química, né? Aí depois do Helmut, a vida do Helmut na Alemanha é maravilhosa. Ele formou muito mais doutores na Alemanha do que aqui. Ele era um dos cientistas top, mais respeitado do mundo, o Helmut. Ele veio para cá porque foi perseguido. Era querer salvar a vida, né? Mas ele era um super cientista lá na Alemanha. E o pessoal não conhece, então eu peguei trabalho por trabalho dele, listei aqui e comentei trabalho por trabalho. Legal. Para mostrar a visão dele. O que o pessoal não imagina é que se o Helmut estivesse vivo hoje, sabe o que ele estaria fazendo? Nanotecnologia. Ele estaria fazendo exatamente o que eu estou fazendo. Vocês vão dizer, mas como assim? É porque o Helmut começava a trabalhar com sol gel, colóides, que são nanopartículas, toda a química de materiais, estruturas, espinélios, toda essa parte que hoje é a linguagem da nanotecnologia. Então, se você pega um trabalho do Helmut, você fala, mas eu conheço, ele trabalhou com rutílio, anatálise, fez sol gel, mediu dispersão coloidal, movimento browniano. Nossa, trabalho do Helmut. Hoje ele estaria fazendo nanotecnologia.
né? E eu comento esse trabalho no livro. Ele mudou quando veio para o Brasil, que ele percebeu que no Brasil não tinha química, não tinha nada. Então ele tinha começado do zero, desde a nomenclatura, ensinar a dar nome aos compostos, ensinar as coisas mais simples, até estruturar o curso de Química, que é bem contado no livro do Senise. Aí é a época de 34 em diante, né? Mas antes de 34 não existe nada. Uma das coisas que, me perdoem a maneira de dizer, mas eu não posso esquecer isso. Nos tempos em que o Senise estava vivo, o Ernesto também, e eu já me interessava pela história da química. Eu perguntava para eles, quem foi o orientador do professor Helmut? Nenhum deles sabia, nenhum. Mas, puxa, ele não orientou vocês, você não conhece o orientador do seu orientador? O Helmut era uma pessoa tão fechada, não deixava ninguém ter acesso a nada da vida dele. Então o Senise, o Ernesto conhecia bem, mas o Senise não. Ninguém conhecia nada, absolutamente nada da vida do Helmut, nada. Mas como é que eu descobri então? É porque um dia, escrevendo sobre Werner, en passant, eu citei Helmut, que veio da escola do Werner. E um historiador na Alemanha, chamado Buschhoff, ele me contactou, pelo artigo que ele leu na Química Nova, e perguntou, você me conta o que você sabe do Helmut no Brasil, que eu te conto o que eu sei do Helmut na Alemanha. Falei, ok, acordo. Eu passei tudo que eu tinha do Helmut no Brasil para ele, ele passou tudo para mim que ele tinha do Helmut na Alemanha. Então, como ele era alemão, ele foi para Bonn, pegou todas as teses, catalogou tudo, livro de ata, tudo, documentou toda a vida científica do Helmut e toda a genealogia dele. Não é meu trabalho, é o trabalho dele, eu dou crédito a ele. Mas juntando isso com o Brasil, tem a história inteira do Helmut. Isso está nesse livrinho, que infelizmente eu não tenho volumes, porque é print on demand, então a editora... Você compra um, ele te manda, eles não te dão uma batelada para doar, infelizmente. Mas é um livro que conta como surgiu a química no mundo, como surgiu a química no Brasil, quem foi o Helmut, e depois atualiza a história do Instituto até o cinquentenário, quando os alunos se reuniram, fizeram grandes celebrações. Então conta a história de 1800 até hoje, esse livrinho. Eu estou avisando que eu vou comprar um e pedir autógrafo, bater lá na sua sala para pedir autógrafo. Vai ser um prazer, mas é um livrinho, está bem sucinto, seguindo uma filosofia que a gente deve contar muito com pouco, em vez de contrário. Contar pouco escrevendo muito. E é a estrutura do Guilherme Ockham, que revolucionou a maneira de ver a química. Eu concordo com isso. A gente tem que aprender a ser sucinto, objetivo e não cansar o leitor. Porque se você escrever 300 páginas, todo mundo jogar no lixo. Você sabe que essa é a sensação que eu tenho quando eu leio, por exemplo, o livro de Química Geral do Pauling, que ele diz muita coisa em poucas palavras. Tem livros hoje muito bonitos, mas que você leva Mas tem uma filosofia disso. É um livro que eu acabei de ler, que os alunos me deram. Um livro que conta a história do Guilherme Ockham, sobre a navalha de Hockmann. E é a maneira que a pessoa viu a ciência, cortando, se tem 10 princípios, corta tudo e fica só com o essencial. Não fica com 10 princípios que não servem para nada. E eu concordo com isso. A gente tem que ser objetivos e simples, mesmo que perca em conteúdo, mas se ganha em termos de, enfim, de fluência, em termos de alcance. Então, esse livrinho também tem 50 anos de memória, e falei, tem que deixar alguma coisa. E tem todos os alunos aqui, todos os primeiros professores, e para o pessoal não falar que eu sou um explorador, eu doei os direitos autorais para a Associação dos Alunos, então eu não ganho nada. Então, eu não estou fazendo propaganda do livro. Mas que bom, porque a Associação dos Alunos é importante. Assim, quem compra sabe que não está colocando dinheiro no meu bolso. Não, mas foi uma coisa importante, foi uma fase assim da vida que, enfim, tudo isso reflete um período, né, uma época que praticamente fecha nos anos 90.
Mas eu sempre gostei de história. Aí minha paixão por história vem desse livrinho também. Mas eu acho muito legal, porque é até mais fácil achar os seus artigos, os seus trabalhos, do que toda essa história que isso, para a gente deixar o registro, aqui é fantástico, porque esses são o que se perde, né? É verdade. Se apagando ao longo do tempo. Então, até os anos 84, que teve o cinquentenário da USP, o Simão Matias estava vivo ainda. O Simão Matias foi uma pessoa que começou a falar da história da química e da ciência na USP, que ele gostava disso, é aluno do Helmut, primeiro aluno do Helmut. E eu era o confidente dele, ele me via no corredor, me catava, eu tinha que ficar ouvindo 4 horas de blá 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 na sala dele. E para mim era difícil ouvir aquilo, mas eu era Matias você tinha que ouvir. E passava separado, contava a história do Helmut, contava a história de todo mundo. E naquela idade, história para mim não era meu tchan, né? Mas eu respeitava muito. E quando eu estava escrevendo sobre o livro do cinquentenário, junto com a Liliana, que está na biblioteca, um livro igual esse, só do cinquentenário. E está na biblioteca com fotos e tudo mais. Aí ele me pegou e começou a fazer a cuca, né? Que tinha que começar, não pode deixar passar em branco, tinha que trabalhar um pouco na história que estava faltando alguém. Aí eu falei, bom, se eu tiver que escrever de história, eu vou escrever daqueles que eu conheci. Comecei a escrever do Hambert, do Werner, do Taube. São pessoas que eu conheci. Então eu escrevi um monte de coisas sobre eles, mas como homenagem também a eles. Mas isso passou, foi para a Alemanha, e as pessoas começaram a ler. Então criei um círculo de relacionamento muito grande aí fora, nessa parte de história. Mas nunca levei seriamente. Agora que estou velhinho, a história tem que pesar, né? Mas é isso que a gente quer. Aqui eu acho que essa memória toda é o que dá essa sensação de pertencimento, o que mantém as pessoas, o que entende exatamente a trajetória do Instituto, da universidade. Isso é verdade. Mas o mais surpreendente para mim, né, ao longo dessa trajetória, foi que em 2020, não, 2022, já era pós-pandemia, a TV Record me chama para fazer um programa. E como professor mais velho da USP, eu fiquei chocado. Eu falei, meu Deus, eu não era aposentado ainda. E ganhei um programa inteirinho, assim. Depois eu digo, 1 hora de programa. Fizeram uma entrevista completa para falar como professor mais velho da USP. Aí eu falo, mas como é que vocês estão me rotulando como professor mais velho da USP? Porque tem muitos antigos mais velhos que eu, mas não estão na ativa, eu era nativa. Aí eles falaram, olha, aqui seu prontuário, você é o único que tem 53 anos de docência na USP, não tem mais ninguém. Você foi contratado cedo e ainda estava nativo. Então, quando eu fui contratado eu tinha 24 anos, né? E quando me aposentei, praticamente estava com 52 anos de carreira. Mas fora o tempo que não contou, né? E mais 5 anos de secundário. Então estava com 58 anos de magistério. Mas aqui na USP, no prontuário, estava com o professor mais antigo, ativo. E passaram para a Record, eles vieram atrás de mim. Aí que eu fiquei sabendo que era o professor mais antigo da USP. Falei, meu Deus! Que o tempo passa. Né? Falei, nossa, me senti um museu. Mas foi maravilhoso o programa. Lindo, fizeram um negócio bonito. Acho que nunca podia ter recebido uma homenagem tão grande. E nesses 52 anos, o que você viu de mudança na USP, na ciência brasileira? Muita coisa mudou. Não, né? muita coisa. O que eu vejo de bacana foi na fase inicial, especialmente com a IDS-CNPq, o PADCT, que acordou o Brasil. A pós-graduação, a química mudou de cara, e o Brasil mudou de cara depois disso. Isso nos anos 90, 80, começo dos anos 90. Né? Aí dos anos 90 em diante o Brasil já estava mais ou menos bem em ciência, não estava tão mal. O Instituto estava bem, os anos de ouro do Instituto, e evoluiu até 2000, até um pouquinho antes da pandemia, o Instituto estava espetacular, né? Mas o que aconteceu ao longo de todo esse período? É que as gerações mudam. Veio a pandemia,
Os antigos, que tinham toda a memória da instituição, não estão mais presentes. Aqueles que eram o tampão, a balança para não deixar a coisa explodir, não estavam mais vivos, né? O Sinise foi o último que segurava as pontas, mas todos os demais que eram antigos diretores, as pessoas que todo mundo respeitava, sumiu, Tilento, não estava mais aqui. Então, virou uma terra, uma fase que não é ruim, de gente jovem, com muita vontade de trabalhar, mas desprendida da história. Uhum. Quer dizer, um vínculo novo, dentro da filosofia. A química está nascendo hoje, vamos começar. Vamos esquecer tudo que já existiu e vamos tocar para frente, que é a filosofia da geração nova. Por isso que ninguém conhece nada da história do Ike e nem se interessa por isso. Porque não é culpa da pessoa, não é o ambiente que ele teve. Ao contrário de mim, eu convivi com todo o pessoal da primeira geração do Harvard. Não tinha como fugir disso. Então eu vivi falando a língua deles e aceitando os valores deles, e não me arrependo, foi maravilhoso. E a convivência hoje é diferente, porque é tudo muito corrido, as pessoas não conseguem conversar corrido direito, e não tem uma coisa que é a identidade. Então a identidade, não só em termos do departamento, do instituto, mas em termos principalmente dos alunos. Com isso morreu a Associação dos Alunos. A associação deixou de existir, existiu só no papel para satisfazer os requisitos legais do CRQ, senão a gente perde a representatividade. Mas os alunos formados nem sabem que existe ex-aluno, não tem nenhuma atividade de ex-aluno, não se homenageia nenhum professor antigo, nada que dê respeito à história do Ike. A história morreu completamente. Então, é a coisa atual, mas que não é uma crítica, nem uma falha a ninguém. Se muda a geração, muda a história, não tem como fugir disso. Então, tem que ter um espaçozinho pequeno para chamar a atenção de como era antes, como a coisa evoluiu, para como saber como nós chegamos hoje. Isso significa valorizar o passado. Porque se a gente não dá valor ao passado, a gente muito menos vai dar valor ao futuro. E comete mesmo os erros. E faz os mesmos erros. Né? Vai para caminhos e gera arrogância de achar que a ciência está nascendo com ele. É como se nunca tivesse existido um Einstein ou pessoas desse tipo na vida. Né? Não se põe uma pedra depois da outra, né? Como se tudo... Então, infelizmente, está assim hoje. Por isso que esse livrinho tem um papel. Quem lê vai perceber que ele é parte de uma genealogia, de uma árvore que está prosseguindo e que ele tem uma missão a cumprir. E alguém vai falar, mas como duas pessoas podem mudar o mundo? O Heinrich Ricardo criou a indústria química, ele mudou todo mundo. Sem ele não havia indústria química. E o Helmut foi que revolucionou a química no Brasil, porque ele introduziu o sentido da pesquisa química, que antes era a escola de prestação de serviço. E ele introduziu o que era pesquisa, tinha que formar pesquisador. Então isso nasceu com esses dois, por isso que fiz um livro dedicado a eles. Né? Então foi uma coisa muito bonita. A herança que eles nos deixaram, o legado, está bem descrito aqui. Mas só entende isso quem passou por essas gerações e passou por esses aninhos aqui, que conviveu com os velhos, com os que não estão mais aqui. Mas os ex-alunos antigos ainda lembram. E lembram com muito saudosismo, como que era antigamente. Né? Mas não dá para ficar recriminando, achando que está bom ou está ruim. É a evolução. A evolução traça os caminhos e a história que a geração atual está criando também vai ser esquecida no futuro e o mundo caminha assim. E espero que surja no futuro alguém que escreva a história dessa geração para contar para o futuro como é que a coisa evoluiu. Né? É o que eu tentei fazer. Mas o lado triste da história é que não se fala tanto mais na origem do Instituto, nos problemas e nas metas do Instituto, que está tudo aqui. Isso foi discutido, né? E as pessoas, quando vão numa congregação no conselho, discutem metas, planos, estratégias e tudo mais, sem nunca olhar para a história, como se estivesse criando o Instituto naquela hora, como se nada existisse. É isso que magoa a gente. Fala, puxa, a gente perdeu tanto tempo discutindo
planejamento, futuro do IQ, e a gente começa no zero, como se nunca tivesse discutido nada, não existisse nada. Cada discussão começa do zero e começa do zero e não avança. Acaba sempre que encontra um problema e morre. E não avança. E começa tudo de novo. Infelizmente é o ciclo, né? E isso não ocorre só no IQ, é um problema nacional. O Brasil não tem memória. Tanto não tem memória que não respeita os cientistas, aqueles que fizeram a ciência, a história do Brasil, né? Às vezes eu falo do Zé Bonifácio, todo mundo olha feio para mim. Pô, falar de Zé Bonifácio, você não tem que fazer, né? Aí eu sempre falo para o aluno, olha, o patrono da ciência brasileira, que dá a medalha mais nobre do Brasil, que é da medalha do mérito científico, tem o Zé Bonifácio na medalha. Teve descobertas científicas importantes. Né? E é uma coisa importante, ele é o patrono da ciência brasileira, que o brasileiro não sabe, o cientista não sabe. Foi ele que descobriu o lítio pela primeira vez? Ele descobriu o spodumênio, na Suécia, sabendo que era minério de lítio. Então, hoje a gente explora o lítio por causa do minério que ele descobriu, né? Ele escrevendo um paper em alemão, sozinho, caracterizando o minério. Mas ele fez mais que isso, ele estudou quinino, ele publicou um monte de trabalhos sobre química de extração, purificação, identificação de compostos orgânicos, inorgânicos, quinino e tudo mais. Ele é um geólogo de ponta, caracterizou pelo menos 8 minerais, inclusive andradina, que é dele, né? e o spodumênio, que agora está na moda. E é uma pessoa que, além disso, é literata, é poeta, é um jurista, é um cientista, é um geólogo, enfim, é uma formação plena, né? E é um estadista, né? A quem a gente deve a independência do Brasil. Então é uma pessoa incrível e que não faz parte da nossa cultura. Né? Ninguém fala, Zé Bonifácio, e daí? O que tem a ver com Zé Bonifácio? Né? E não percebe que foi o cientista que estudou na época e na escola do Lavoisier. Então, ele conviveu, ele passou por lá quando o Lavoisier estava vivo ainda. Sua mensagem para os jovens seria: estude história, que vocês vão ser, inclusive, químicos e profissionais melhores. É verdade. Então, são coisas que a gente tem que contar, porque é parte da história e da nossa cultura. E a história do Zé Bonifácio não para aí, né? Aí vem as injustiças que cometeram, o exílio que ele foi, enfim, condenado e morreu quase como um sem-teto lá na ilha de Paquetá, num casebrezinho, com 5.000 livros, com tudo cheio de remendo, sem nada, abandonado, esquecido, como indigente. Zé Bonifácio, que era da nobreza. Ele era da nobreza brasileira, muito rico. Mas ninguém respeita, ninguém nem faz uma homenagem a ele, pelo que ele deixou para a gente. Sim. Então são coisas incríveis, a nossa história é muito rica e não dá para não gostar da história. Não, é muito fascinante. E na sua história, se tivesse que pensar um grande momento, qual que você acha que seria o maior momento da sua carreira e por quê? Assim, mais emocionante? Para mim foi a época que o Taube ganhou o Nobel, para mim, porque aquilo me impactou. Que como a gente trabalhava na mesma linha, as pessoas sempre faziam paralelismo entre a gente, eu e o Taube, né? E o Taube falava o tempo todo de mim. Então, para mim, era um negócio, é uma coisa fantástica. Então, foi a época que eu fui convidado para várias plenárias. Foi uma época maravilhosa, mas por causa do Taube, não de mim. Né? Mas depois, quando eu fui descobrindo o mundo, a bioinorgânica, para mim, mudou a minha maneira de ver o mundo. E a nanotecnologia que eu abracei de corpo e alma. O que te marcou hoje mesmo mais é a nanotecnologia? Não, química supramolecular. É a única coisa que está no meu sangue. É a única verdade que eu acredito, por incrível que pareça. Alguém vai dizer, mas por quê? O que tem na química supramolecular? É que quando estudei bioinorgânica e a vida, a gente percebe que a vida não é produto do caos. É impossível explicar a vida com o caos. Por acontecimento aleatório e vai tentando até chegar à vida. Isso está provado que é impossível, não dá. Né? Então, como é que vai desenvolver inteligência molecular? Ou acreditar em design inteligente e partir para a religião,
ou acreditar que existe uma forma das moléculas evoluírem de uma tal maneira que as moléculas começam a gerar uma forma de inteligência, falando com os vizinhos, coordenando, estruturando. Isso é química supramolecular, é o princípio das máquinas moleculares. Então, para se fazer uma máquina molecular, não dá para fazer sem química supramolecular, que você tem que juntar as peças. Juntando as peças, você cria uma engrenagem que executa uma ação. Você tem uma máquina molecular. E sem a máquina molecular, você não chega à vida. Por isso que eu coloco supramolecular como pré-requisito para a vida, em termos de, na linguagem que a vida surgiu por evolução química, né? Tem uma maneira mais simples de achar que a inteligência artificial, pronto, é o design inteligente e que algum ser criou toda a inteligência, que é fácil de pensar. Mas essa inteligência molecular tem raciocínio, tem lógica, tem padrões. Isso é química supramolecular que não é ensinada, né? Que deu um Nobel maravilhoso a Jean-Marie Lehn, mas parou. Não evoluiu a partir daí. E a gente parou também, porque não dava para continuar tudo. Mas como eu gosto de vida, e eu gosto de máquinas moleculares, então o pré-requisito para mim é supramolecular. Como chegar a montar máquinas moleculares? Essa é a minha paixão, que nunca vou conseguir. Porque quem fizer uma máquina molecular está pertinho da vida. Vai conseguir amplificar, reproduzir, fazer tudo que a vida faz, né? Coisa que o homem não consegue, porque o homem não chegou à máquina. E existem nanomáquinas que tentam fazer isso e tudo mais, né? Mas a química supramolecular está em tudo, por isso que eu nunca tiro esse rótulo do meu currículo. Eu faço química supramolecular e nanotecnologia, mas não corto supramolecular. Porque quando falo em química supramolecular, eu estou valorizando a inteligência molecular. Fazer moléculas que se organizam, que se estruturam, que se replicam e que têm toda essa capacidade de gerar algo maior do que simplesmente as moléculas fajutas, que são aleatórias, né? Então, esse é o meu sonho, que nunca vai realizar, mas que a gente pode sonhar alto é aí. Porque partindo do supramolecular, o final é a vida. A gente nunca vai chegar a produzir a vida. Mas se chegar a fazer uma máquina molecular que sintetiza uma proteína, que replica um DNA, e que rearranja DNA, e que começa a brincar um pouquinho, mas sintético, nós vamos fazer o que o Carrot fez. Quando ele fez o primeiro corante sintético, ele mudou toda a química industrial. Ele mostrou para a indústria que chega de extração, chega de ficar extraindo pigmentos, e a química extrativa morreu. Agora é a era da química sintética, a Ricardo. Aí surgiu a indústria química. E a nanotecnologia fez algo parecido. Quando alguém chegar a uma máquina molecular, a uma molécula que com o uso da inteligência artificial pode projetar qual a melhor combinação possível, você está pertinho de achar uma molécula perfeita, quase pensante, né? E aí você está pertinho da vida, assim. Né? Mas tem bilhão de anos pela frente. Aí. Mas eu acho bonito pensar assim, porque dá a esperança da gente de que a química controla tudo, a linguagem está na química. Só que a química de uma molécula isolada nunca vai responder ao objetivo final. As moléculas precisam conversar entre si para criar uma linguagem, para criar uma coisa além da molécula. Isso é química supramolecular, que é o meu sonho, que nunca vai realizar. Então, a nanotecnologia é um passatempo, é bacana, funciona. Somada à química supramolecular, eu acredito. Aí eu acho que você pode chegar a uma máquina assim. Você acha que a química é uma ciência central nessa ideia? É uma ciência central. E tem que usar as ferramentas que podem. Então, a química, se entrar na supramolecular e usar a nano como parceira, ela está pertinho da máquina molecular. Porque ela vai poder se estruturar em termos de coisas grandes e, a partir daí, começar a desenvolver coisas evolutivas, coisas mais inteligentes, né? Então, esse seria o meu sonho em termos de ciência.
Em termos de futuro que eu vejo no Instituto, eu não sou capaz de dizer, porque o futuro é determinado pelos jovens de agora, pela nova geração, tanto de docentes como de alunos, e tem que ver o caminho que eles vão seguir. Com essas mudanças na sociedade, é muito perfil, grande, é muita coisa mudando. Que todo esse foco dado hoje para a questão social, que é muito nobre, para a questão de integração, igualdade, é fantástica. Mas a ciência não pode ficar de lado, tem que andar junto. Não se pode tirar um mérito para colocar o outro, tem que fazer as duas andarem juntas. Isso é difícil, porque a tendência hoje é, não vamos falar mais de ciência, vamos pensar em sociedade, vamos fazer o ESG, o ambiente vem primeiro, sociedade depois, e governança vem depois, e vamos tocar em termos técnicos. Tudo bem, em termos de organização, o ESG é ótimo, mas na prática tem uma falha. A ciência não é parte disso. A ciência deveria permear tudo. E a ciência é a linguagem básica, o conhecimento. Então, tudo leva à conclusão que tem que ser prestativo, tem que ter retorno, investiu, tem que ter produto, coisas assim, que essa é a filosofia atual. Mas isso não gera ciência, porque se isso fosse no passado, não haveria mecânica quântica, física quântica, não haveria espectroscopia, não haveria nada. Se nós fôssemos pensar em ciência e produto, não haveria nada que a gente conhece. Tudo que a gente conhece hoje é porque a ciência permitiu. A ciência, não o produto. Lógico que o produto também valoriza a ciência, mas não pode ser o alvo principal, né? E é o que está acontecendo hoje. E também é todo modismo, né, de massificação, globalização, que tem um lado bonito, que a internacionalização é maravilhosa e tudo mais, mas quando você começa a dar rótulo, amarelinho vale mais que vermelho, vermelho vale mais que verde, o citation vale mais que isso, vale mais que aquilo, que a B, o C, etc. Você começa a categorizar o conhecimento sem atentar para os valores. Então você pode ter um trabalhinho simples, numa revista que não é de altíssimo impacto, mas é conceitual. Pega o método de Bradford, por exemplo, que é recordista em todas as citações. Um trabalhinho de 1,5 página que não tem conteúdo científico nenhum, é de maior impacto que existe. E não tem nada de ciência naquilo. Mas sem isso o bioquímico não faz nada, porque não analisa proteína. E é um trabalhinho que nem de iniciação não serve. É 1,5 página. Tem trilhões de citações. Então não se pode julgar um trabalho por esse tipo de ótica. Você tem que analisar o conteúdo, o que ele representa naquele setor, para o conhecimento. Todo um contexto. Né? O contexto, qual a importância desse trabalho e o que ele vai gerar. Né? Então, aí sim a ciência tem futuro. Mas hoje não. A ciência ela é prestativa, ela tem que dar um retorno à sociedade, ela tem que ser paga, né? E assim como as revistas agora estão cobrando fábulas para ser open journal e tudo mais. E quando o conhecimento não devia ir por aí, devia ser uma coisa de livre acesso, de apoio, como era no passado, coisa que não existe mais. Né? Infelizmente, quando criaram o Citation, se criou um parâmetro que é importante sim, mas não devia ser o único, não. Devia predominar. Devia ter um global, né? E também a maneira de como analisar um trabalho, o mérito, a história, o porquê do trabalho, aquilo vale muito. Então hoje, como ninguém pode saber de tudo, todo mundo sabe um pouquinho de cada coisa, né? E a gente tem que lidar com uma ciência de um mundo que cada um só sabe um pouquinho. Então os grandes seres pensantes estão desaparecendo, e isso gera preocupação, que vai ser o mundo sem alguém com capacidade de ver de uma forma tão global assim. Por isso que se eu olho o futuro baseado no que vejo hoje, eu sou tão apreensivo quanto todo mundo. Vai acabar o mundo, vai ter uma catástrofe nuclear, o mundo vai acabar se destruindo, porque está realmente acontecendo isso. É o que a gente vê. Né? E a gente não vê uma voz contra isso. Todo mundo fala que é contra, mas tudo fica igual, ninguém faz nada. Né? E porque a lavagem cerebral afetou o mundo inteiro. Né? Uma das coisas que eu estou chocado, porque há 2 dias atrás eu assisti de novo o 1984 do Orwell. Né? E assisti para
tentar entender agora a ótica mais de velhinho, porque é a terceira vez que estou assistindo. E percebi que realmente o controle das massas está na lavagem cerebral, como a China faz, como a Coreia do Norte faz, e como a Rússia faz, e como o Trump está fazendo. Lavagem cerebral, fazendo todo mundo aplaudir o absurdo. E de repente aquilo que é absurdo, todo mundo acha maravilhoso e aplaude, né? E vai achar maravilhoso execução pública, acabar com programas de ciência, matar todo mundo, vão achar maravilhoso, porque são fiéis ao grande mestre, como em 1984. E quando eu acabei de ver esse filme de novo, eu falei, nossa, a Coreia do Norte parece que está adotando esse livro ao pé da letra. Aprendeu bem. Aprendeu ao pé da letra. Mas não é só lá, o mundo inteiro está assim. E como a gente vê o mundo agora, fica aquela pergunta, o que a gente pode esperar de um mundo assim, né? A não ser que comece novamente um programa de reconscientização, de um chamado à consciência, um chamado ao mundo, e uma visão diferente do que nós temos hoje. E para a gente, bom, a gente já está com bastante tempo, mas para a gente, né, talvez encerrando aí nas últimas palavras, como que você acha que a USP poderia, né, nessa nova sociedade, como Estúdio de Química, como que você vê essa participação nossa? E aí também aproveitar e deixar as suas últimas considerações. Então, eu acho muito importante isso. A USP, assim como o Instituto, assim como a nova geração, já não tem vínculos com o passado, muito pouco. Porque é natural, não são pessoas dessa geração. Então, eles não são obrigados a conhecer isso. Eles ouviram dizer das ditaduras, de todos os problemas que estão na mídia, mas não viveram a época. É muito diferente, não sentiram o amargor da época. Então, o que eu vejo na USP, eu vejo boa vontade, gente que quer fazer grandes coisas, mas não tem sensibilidade. Uma das coisas que não existe sensibilidade é para com os idosos, para com os aposentados, para as pessoas que passaram 50 anos aqui, como meus colegas, ou 40 anos na docência, e que se aposentam com chutinho, tchau, que já vai tarde. Nem uma cartinha, nem alguma coisa, olha, homenagem a você pelo que você passou na USP. Nada. Você é ignorado, você se aposentou, você está morto. Isso eu acho um crime, porque quem passou 50 anos aqui, passou a vida aqui. Ele não passou brincando, né? E muitos continuam ainda. Quando teve o programa, por exemplo, o abono de qualidade, que foi dado pelos docentes com todo o mérito, os aposentados atuantes ficaram de fora, porque não foram considerados gente ativa. E eu estou produzindo tanto quanto é docente, estou dando aula, estou dando conferência, estou escrevendo livro, estou em comitês, estou viajando, mas a universidade ignora isso. Quer dizer, a pessoa não tem valor. Agora, se dizer porque está velho, veja o Vaticano. Lá você tem menos de 80 anos, você é jovem. Né? Então, você é justamente eleito pelo fato de você ter uma experiência de vida enorme. Aqui dentro da USP, passou dos 60, você é um tropeço. É um indivíduo que não serve para nada, é descartável. Como se a experiência que você acumulou todas essas décadas não tivesse valor nenhum. Isso é uma falta de cultura, de educação dos dirigentes, que não precisa ficar idolatrizando, achando que são os melhores do mundo. Mas tem que ter um pouquinho de consideração, tratar como qualquer docente. Se esse docente for tratado como qualquer docente, tudo bem, respeitou, mas não é. É totalmente ignorado. Totalmente ignorado. E, especialmente os que estão na ativa, que são totalmente excluídos de qualquer coisa, não existe qualquer estímulo e não qualquer reconhecimento, né? Que é uma coisa triste. Aquilo que a Record fez comigo, a USP deveria ter feito. Porque, puxa vida, a Record está homenageando o docente mais antigo da USP, quando a própria USP ignora, é uma coisa estranha. A USP que deu informação, mas ela não... Ela deu porque estava na planilha, lá não pensa em pegar fazer nada com a lista do docente mais antigo,
pimba. Ela dá informação, mas ela mesma não faz nada. Não valorizou. Espero que essa iniciativa nossa aqui, pelo menos seja... Isso é importante, que a memória fique. Uma memória... E esperar que mudem a geração, não, que os valores não vão para o ralo abaixo. Os valores têm que ser preservados. Não é porque mudou uma geração, mudou uma época, que se despreza os valores. Os valores na ciência são eternos, assim como na docência, assim como na universidade, são eternos. Porque eles esquecem que a coisa mais importante da universidade é a formação de valores humanos. E não há preço não há nada que vale isso. E isso a universidade ignora completamente. Então, essa é a minha visão final como um aposentado. Mas eu não tenho queixa, não. Eu acho que, enfim, eu estou tendo a liberdade de trabalhar, de fazer tudo o que eu gosto. Nunca fui cerceado em nenhuma atividade, em nenhuma produtividade que eu tenha. E isso que tem dado propósito à minha vida. Pelo menos nunca fui proibido de fazer alguma coisa em ciência. Eu espero que continue assim. E não está com cara de quem vai parar tão cedo, não, né? Porque é a minha vida, né? Então, a gente tem que curtir, porque a maior parte da minha vida passei aqui. Então, daqui a 2 anos eu completo 60 anos de docência. Meu Deus do céu. Muito legal. Muito tempo. Parabéns. Professor Henrique Thoma, então a gente vai encerrando. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu espero que isso permaneça por várias gerações e os ensinamentos estejam juntos. Muito obrigado, gente. Estamos encerrando. Muito obrigado a todo mundo.